Olá a todas e a todos, eu sou Max Sirius, sou terapeuta junguiano, magista, e esse é o canal Sirius. Você pode me procurar para psicoterapia online através do link na tela e na descrição. A seguir é o vídeo de uma palestra que eu dei na 4ª conferência sobre a AA, realizada no Rio de Janeiro, no dia 5 de março de 2023, intitulada Uma brevíssima introdução sobre uma teoria de origem do Sefer Yetzirah. Então tá, pessoal, vamos lá. A gente teve a nossa pausa aqui, deu para dar um descansinho. Vamos continuar agora com a consequência do Max. Beleza. Então, pode passar o slide. Isso. Boa tarde a todos e a todos. Eu sou o Max Sirius, sou terapeuta junguiano, e eu assinei meu juramento de neófito da Santa Ordem em 2018. E desde então eu venho me dedicando a ela com todo o coração. Vocês podem me encontrar pelos meus contatos, em especial meu canal no YouTube, Sirius Terapias, que tem um conteúdo telêmico de psicologia junguiana, assim como o Instagram, maxsirius93 e o meu e-mail. Pode passar. Antes de começar, eu... Pode estar o próximo. Calma aí que não foi. E antes de entrar na apresentação, na verdade, agradecer a produção do evento, né, que é a 4ª conferência, não é a 4ª conferência, funcionando, cheio de gente e com tudo certo, que é um grande marco, eu acho, e só aconteceu graças a grandes esforços das pessoas que estão na produção do evento. Essa introdução também permite que eu faça uma certa justificativa de antemão. Esse trabalho foi feito um pouco às pressas, por conta de uma intervenção precisa do meu instrutor. Cerca de 2 meses atrás, eu falei para ele que eu tinha acabado de ler um livro muito legal sobre o Sefer Yetzirah, do autor Zahir Weiss. Era um estudo acadêmico sobre uma teoria de origem do Sefer Yetzirah, e eu estava comentando empolgado sobre como a compreensão de uma teoria mais histórica e fundamentada tinha me ajudado a compreender o conteúdo do Sefer Yetzirah. No que o meu instrutor proferiu as palavras: por que você não faz uma apresentação sobre isso no Congresso da AA? Ele não me perguntou se eu achava que ia ser uma boa, se eu achava que estava afim, ele me perguntou por que eu não faria. E frente a esse questionamento, eu vi que as minhas possíveis respostas eram inócuas. Ele acha que ficar bom, o tempo era curto, motivação, tudo ficou meio em frangalhos e eu tive que correr atrás de montar essa apresentação hoje. Pode passar. E eu estou aqui me justificando porque eu mandei o título às pressas e, na verdade, eu vou falar de uma teoria de origem do Sefer Yetzirah, que é a teoria contida no livro Sefer Yetzirah in its Context, publicado em 2018 pela editora University Pennsylvania Press. Então, eu vou citar a origem mítica do Sefer Yetzirah e a origem do senso comum, que acredito ser a correta. Mas eu vou me aprofundar apenas na teoria dos Zahir Weiss. A outra correção é que eu preciso fazer o título, é que, pelos motivos mencionados, não vai ser uma breve apresentação, mas uma brevíssima introdução. Pode passar. Para começar, é necessária uma explicação do que é o Sefer Yetzirah. Essas duas palavras se referem a um título de um livro sobre misticismo judaico. É um texto breve, com cerca de 2.000 palavras, e o conteúdo é especulativo, descrevendo o método em que Deus criou o cosmos. Nesse contexto é usada a palavra Olam, em que cosmos inclui também os anjos e coisas dessa natureza, e não apenas o cosmos material. Eu vou precisar falar repetidas vezes o termo Sefer Yetzirah. Então, por uma questão de conveniência, às vezes eu vou me referir ao texto apenas como Sefer. O texto inicia fazendo uma descrição da criação do mundo a partir do que é chamado 32 caminhos de sabedoria. O número 32 é composto das 22 letras do alfabeto hebraico e das 10 Sefirot Belimá. Esse é o primeiro lugar em que a palavra Sefirot aparece. Ninguém sabe exatamente o que a palavra significa. A raiz SFR, em hebraico, significa contar, de forma que a frase possivelmente se refere a um sistema de contagem de base 32. A partir das Sefirot, são descritas como... as Sefirot são descritas como várias estruturas do cosmos que emergem em estágios sucessivos, especialmente enquanto limites ou extremidades. Esses limites são as 2 dimensões de tempo, começo e fim, 2 dimensões morais, bom e mal, 2 dimensões espaciais absolutas, do de cima e do de baixo, junto com as 4 dimensões cardinais da Terra, norte, sul, leste e oeste. Apesar das Sefirot serem mencionadas no início do livro, o foco do texto é nas 22 letras hebraicas. E após o primeiro capítulo, as Sefirot não voltam a ser mencionadas. Do segundo capítulo em diante,
é discutido o papel das 22 letras na criação do mundo, dividindo as letras em 3 grupos. O primeiro é composto pelas letras fundacionais, que chamamos de letras mães, Aleph, Mem e Shin. O segundo grupo, das letras duplas, contendo as letras Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pé e Tav, e Resh. E um terceiro grupo, composto pelas letras simples, sendo as 12 outras letras do alfabeto hebraico. Além disso, um intricado sistema em que as letras hebraicas são associadas aos signos zodiacais, relações planetárias, e também as letras são combinadas para descrever diferentes partes do cosmos e várias partes do mundo. As 10 sefirot e as 22 letras do alfabeto, juntas, criam o resto. São estruturas que, combinadas, formam a realidade, usando como ferramenta a linguagem e a matemática. O Sefer Yetzirah pode ser visto como um tratado científico, filosófico, metafísico e de análise de como a realidade veio a ser. Justin Sled, que é um outro acadêmico do judaísmo e tem um dos maiores canais de divulgação do conhecimento esotérico e acadêmico no YouTube, aponta que o surgimento do Sefer Yetzirah marca a transição para o nascimento da Cabala como conhecemos hoje. É importante ressaltar que, muito antes do surgimento do Sefer Yetzirah, o judaísmo já possuía uma crença de que Deus criou o cosmos através de um ato de fala, e que a fala divina, o hebraico, teria um poder quase divino. Mais ainda, olhamos hoje para a Cabala judaica como algo muito antigo, mas perdemos de perspectiva que, por cerca de 800 anos, a maior expressão do judaísmo não era a Cabala, e sim um misticismo chamado de mercado. A palavra de Deus é ordenadora, porque na mente dos israelitas da antiguidade, Deus ordenava o mundo no caos, e a fala de Deus ordena o cosmos, assim como a gramática é sobre ordem. Pode passar. O Sefer também é bastante conhecido e associado no contexto da magia com a lenda do Golem. O Golem é um humanoide artificial feito de barro e animado por meios mágicos, especialmente por técnicas encontradas no Sefer Yetzirah. As primeiras instruções para a produção de um Golem são encontradas inicialmente no século XII, no comentário do Sefer Yetzirah, escrito por um rabino ashkenazi, Eliezer Vernes. O rabino descreve como criar o Golem usando vários tipos de técnicas mágicas como meditação e combinação de letras e vogais consecutivas e formas místicas do operador transformar o barro em um ser animado. Antes de entrar na origem histórica propriamente dita e o caminho percorrido pelo Sefer Yetzirah proposto por Xavier Weiss, é importante esclarecer o contexto que fica solidificado a importância desse livro para o misticismo judaico. No século X, emergiram os primeiros comentários filosóficos e científicos sobre o Sefer Yetzirah, e entre os séculos X e XII, algumas das maiores autoridades do judaísmo naquela época resolveram realizar comentários sobre o livro. Uma coisa importante que precisa ser entendida é que, diferente do cristianismo e do islamismo, em que o cânone de livros sagrados está encerrado, o cânon judaico fica, de certa forma, aberto e coisas são introduzidas. Segundo Justin Sled, o Sefer Yetzirah definitivamente foi um desses exemplos de algo que foi incorporado ao misticismo judaico de tal forma que hoje é considerado ortodoxo como a escritura judaica, junto com a Bíblia judaica, o Talmud babilônico e o Sefer Zohar. Pode passar. Para complicar um pouco mais a questão, não é o único livro que chega ao século X com o título de Sefer Yetzirah. Na verdade, o século X marca a emergência de 3 comentários diferentes de autoridades rabínicas relevantes: Sadia Ganon, Dunas Ibn Tamim e Shabbatai Danon. Cada comentário é a respeito de uma versão do livro. Por uma questão didática, é possível dividir a história do texto em 2 períodos. O primeiro período, antes do século X, onde existem, de fato, diferenças entre as versões do Sefer Yetzirah, e o livro que foi editado e reeditado por vários redatores, e eventualmente algumas coisas foram inseridas. E um segundo período, após o século X, onde as 3 versões comentadas do Sefer Yetzirah se tornam as principais e adições ao texto foram muito raras. À primeira vista, as diferenças entre as 3 versões parecem significativas, mas as suas principais distinções não influenciam a estrutura do livro e seus argumentos básicos, sendo as versões distintas em tamanho e maneira de editar. Em todas as versões, 22 letras são divididas nos mesmos 3 grupos fundamentais, duplos e simples. Cada um desses grupos contém as mesmas letras sem variação, e a discussão sobre a terminologia usa os símbolos idênticos. Mais ainda, em todas as versões, os primeiros parágrafos do livro lidam com as 10 sefirot.
As diferenças entre o texto mais longo e o mais curto são relacionadas à extensão da discussão, mas não se refletem no significado do simbolismo de cada letra. Pode passar. No período do Segundo Templo, a pronúncia do Tetragramaton era considerada um segredo. Por conta da sacralidade, ele era escrito em letras paleo-hebraicas e era considerado por alguns como altas qualidades mágicas. Provavelmente por conta desse contexto, houve uma mudança do mito da criação do mundo a partir do nome de Deus para o mito da criação do mundo a partir das letras do nome de Deus. No primeiro capítulo do Sefer Yetzirah, é encontrada uma narrativa explícita sobre o selamento das 6 direções do mundo através das diferentes combinações das letras do nome inefável de Deus. A criação do mundo a partir das letras do nome inefável de Deus era a tradição principal nas fontes rabínicas da antiguidade. Essa tradição tinha 2 variações. A primeira é que o nome de Deus tinha qualidades ontológicas, e a segunda de que havia uma prioridade das letras que compunham o nome de Deus sobre as outras letras. Essas 2 tradições estão ausentes no Sefer Yetzirah. O nome de Deus não tem um papel significativo, e na extensa discussão da importância das 22 letras, não é levantada a importância específica das letras Yod, Vav e Re sobre as demais. A partir do segundo capítulo do Sefer Yetzirah, o nome inefável de Deus e as letras que compõem seu nome não têm papel de destaque na criação do mundo. As letras Yod, Re e Vav não são definidas como um grupo distinto, nem têm nenhum significado simbólico ligado ao nome de Deus. O Sefer Yetzirah, dessa forma, tenta sobrescrever e fazer um método se adequar ao outro, adaptando a doutrina da criação das letras do nome de Deus às 22 letras, reforçando a origem das letras Yod, Re e Vav, são, na verdade, unidades do conjunto de 12 letras simples, que, somadas às demais, totalizam 22 letras do alfabeto da criação. A compreensão da importância das 22 letras do alfabeto hebraico não foi concebida no vácuo. Alguns acadêmicos argumentam que o engajamento sobre as letras no Sefer Yetzirah e outras fontes judaicas é um fenômeno único, se referindo apenas a questões internas do judaísmo, como o mito de criação do mundo através da palavra e a sacralidade atribuída à língua hebraica, a santidade do nome de Deus e da Bíblia e as letras das quais foram compostos. A criação do mundo, vindo a partir das 22 letras, é uma composição escrita em hebraico fluente diante do século X e, portanto, deveria pertencer ao conhecido corpus literário judaico da antiguidade. A despeito disso, o Sefer Yetzirah se diferencia dessas fontes em alguns aspectos cruciais. O Sefer usa uma terminologia diferente, articula seus argumentos de uma maneira totalmente diferente e não se refere a nenhuma figura rabínica. Assim como no núcleo do livro, sua discussão sobre o papel das 22 letras na criação do mundo difere do restante da literatura judaica da antiguidade, em que não era comum achar textos se referindo explicitamente à criação do mundo através das 22 letras do alfabeto. A sua origem mítica atribui o livro ao patriarca Abraão. Essa referência se dá por conta de uma linha no Gênesis que diz que Abraão criou almas e a única forma que Abraão poderia ter criado almas seria se ele tivesse acesso ao Sefer Yetzirah. Zahir Weiss aponta que, apesar desse parágrafo aparecer em todas as versões mais antigas do Sefer Yetzirah, sua linguagem e proposta é bem diferente do resto do texto. Além disso, não faz qualquer referência a qualquer outra figura heróica judaica, como normalmente esse tipo de menção fazia. Pode passar. Segundo Zahir Weiss, depois de 150 anos de estudo acadêmico sobre o Sefer Yetzirah, se sabe quase tudo sobre a obra, exceto 4 pequenos detalhes. Quem escreveu, onde e quando foi escrito, o que significa e qual é a versão original. Estima-se com segurança que foi escrito em algum momento antes do ano 1000 da Era Comum. O debate é entre o século II e o século XI. Zahir Weiss acredita no século VII. Um dos motivos pelos quais é difícil rastrear a origem do livro é que ele tem um estilo singular e um pouco diferente dos tratados judaicos. O Sefer não se refere a outras fontes judaicas, não é citado por outras fontes da antiguidade até o século X. Isso torna o contexto quase impossível de ser achado. Então, Weiss propõe um rastreio de certas influências históricas, literárias e filológicas.
A primeira influência a ser olhada é a grega. Existem evidências do século I de uma extensa preocupação com as letras do alfabeto, assim como os mitos de sua importância. Apesar das raízes desse fenômeno provavelmente serem mais antigas, fontes como a literatura da Bíblia do Oriente e a Grécia Antiga foram provavelmente trampolins para esse tipo de estudo. Um exemplo significativo dessa noção na Grécia da Antiguidade, que influenciou as discussões de mitos sobre as letras alfabéticas, é a palavra stoikinon, ou como é que é? Stoic, que se refere, entre outras coisas, tanto a uma letra do alfabeto, como também a um elemento físico. Esse se torna um ponto de convergência para uma discussão sobre a criação do mundo através das letras. Uma das fontes mais antigas que se pode exemplificar esse sentido duplo da palavra é um parágrafo do texto Timeus, do filósofo Platão, de cerca de 360 a.C., onde é explicado o significado dos 4 elementos físicos. Nesse parágrafo, as letras são vistas como similares aos elementos físicos. Diferente das sílabas, constituíam unidades primárias indivisíveis. Tinham um caráter atômico. O Sefer Yetzirah tem uma frase em hebraico que diz Otiot Yesod, que significa letras elementais. Gershom Scholem, que foi um dos maiores especialistas do misticismo judaico do século XX, apontou que existe uma boa razão para assumir que Otiot Yesod é uma adaptação hebraica da palavra grega stoikinon. Além disso, nos textos da biblioteca de Nag Hammadi apontam para uma referência de nomes divinos como sucessões de 22 vogais, assim como no Pistis Sophia, onde a combinação de letras é uma das formas do nome inefável Yahu, e elas eram justapostas com uma descrição do selamento das dimensões do mundo pelo nome inefável, da mesma forma que o Sefer Yetzirah. Esse é mais um caso de influência grega na percepção judaica, e depois de influência judaica nos textos gregos. Em Metafísica de Aristóteles, tem-se uma das primeiras fontes que se referem à associação entre as 7 vogais e outras coleções de 7 coisas. Mais adiante, em Plutarco, entre 46 e 135 da Era Comum, é possível encontrar uma discussão sobre a letra Epsilon, que significa que ficava na entrada do Templo de Delfos. Em uma carta, Plutarco oferece algumas razões para isso, entre elas que Epsilon é a segunda vogal do alfabeto grego e designa o Sol. De acordo com ele, o segundo planeta depois da Lua, portanto, adequada para a entrada do Templo de Apolo. A referência de Plutarco ressalta que a correspondência entre as vogais gregas e a relação com os planetas eram comuns no mundo grego. Apesar do Sefer Yetzirah dar pouca atenção às vogais hebraicas, ele equivale às 7 vogais gregas, às 7 letras duplas, que também estão relacionadas aos 7 planetas. Um outro exemplo da presença desse debate é o tratado Os Mistérios das Letras Gregas, que foi escrito provavelmente no século VI da Era Comum, no círculo de São Sabas, no deserto da Judéia, marcando uma passagem entre a cultura grega e os cristãos siríacos. Esse tratado inclui variadas discussões sobre as letras do alfabeto, e suas especulações são muito influenciadas por fontes judaicas e siríacas. Nesta obra, as letras gregas são referidas como 22, são referidas como 22 e não 24. A partir dessas 22 letras, se aprende a respeito da criação do mundo, composto de 22 elementos, assim como outras questões envolvendo esse número, como o número de livros do Velho Testamento e o número de milagres realizados por Jesus. Os métodos interpretativos empregados no trabalho incluíam a composição de valores numéricos da letra em palavras diferentes, o formato das letras e o significado dos nomes hebraicos e siríacos. Quando eu mencionar os cristãos siríacos, ou a língua siríaca, eu estou me referindo a um braço religioso do cristianismo oriental, e a língua, que é um dialeto do aramaico. Então, estamos falando de cristãos que viviam no Oriente Médio pouco depois da morte de Jesus. Nessa obra, Os Mistérios das Letras Gregas, é oferecido uma origem mítica para as letras gregas. Deus teria escrito as letras siríacas em uma tábua de pedra enterrada no chão. Cadmus, que era um herói fenício da mitologia grega, achou essas tábuas inscritas com as letras que seriam a fonte de todo o conhecimento e disseminou elas na Palestina junto com os fenícios. Essa língua siríaca e suas 22 letras existiriam em meio aos homens até a construção da Torre de Babel e a divisão das línguas. Nesse mito, as letras hebraicas teriam se desenvolvido
a partir das letras siríacas, através da mão de Deus, em certas tábuas de pedras, como as dos mandamentos. Ireneu de Lyon foi um bispo cristão que viveu entre 130 e 202 da Era Comum. A Igreja Católica considera ele um santo e um dos pais da Igreja. Ele é conhecido principalmente por ter escrito um livro chamado Contra as Heresias. Nesse livro, ele busca refutar em detalhes as doutrinas que ele considera heréticas. As citações eram tão extensas que, durante muito tempo, as fontes de textos gnósticos eram justamente as citações de Ireneu. Nessa mesma obra, ele critica uma discussão que atribui a Marcos, discípulo dos valentinianos, sobre a utilização das 24 letras gregas para realizar a descrição de um corpo. Essa noção, que não privilegia as vogais e fala das letras como um todo, parece estar de mais acordo com o que o Sefer Yetzirah propunha do que a contraparte que valorizava as vogais gregas. Ireneu rejeita a opinião de Marcos, apontando argumentos de que haviam registros históricos do alfabeto fenício recebido pelos gregos, contendo apenas 16 letras, e que as outras letras foram gradualmente sendo adicionadas. Assim, o alfabeto não poderia ter sido formado perfeito, vindo de Deus. Tanto Ireneu, no mundo cristão, quanto Iâmblicos, no mundo neoplatônico, eram fortes oponentes da especulação sobre as letras. Além disso, outros patriarcas da Igreja Católica também comentaram condenando o estudo gnóstico das letras, como Hipólito de Roma e Eufemio de Salamis. Isso aponta que, apesar dos estudos sobre as letras não serem prevalentes, tinha alguma presença no mundo cristão. Outro patriarca da Igreja Católica, Eusébio de Caçaera, defendia que as teorias de origem das letras gregas apontam que os fenícios e os siríacos, citados de referências gregas, seriam nomes para grupos de hebreus que desenvolveram as letras e, posteriormente, as entregaram aos gregos. Essa área, onde viveriam esses fenícios e siríacos, seriam o que hoje chamamos Palestina. O Eusébio tinha uma motivação política para fazer essa alegação, mas é importante aqui essa menção porque mostra como, junto com as teorias de que as letras dos gregos teriam origem dos fenícios, também corria uma narrativa paralela atribuindo aos siríacos a origem das letras. Esse é um bom ponto de partida para refletir sobre a construção da ideia da criação do mundo a partir das 22 letras do alfabeto, como em seu braço em um ambiente cristão siríaco. Apesar da evidência não ser conclusiva, existe uma boa razão para supor que as tradições siríacas designavam importância às letras do alfabeto de uma forma parecida com o Sefer Yetzirah. Algumas fontes principais são usadas nesse estudo, entre elas um hino atribuído a Efraim, encontrado em uma antologia de hinos sobre o nascimento, similares ao Sefer Yetzirah. O hino atribuído a Efraim, que viveu entre 306 e 373 da Era Comum, evoca palavras de adoração à letra Iod, que começa com o nome de Jesus, João e José, assim como a letra Mem, que é a primeira letra do nome de Maria e do termo Messias. O hino também louva o número 10, que é o valor numérico de Iod, e o número 6, referente às 6 dimensões infinitas, cima, baixo, norte, sul, leste, oeste. O livro As Causas das Fundações das Escolas é um tratado escrito no final do século VI, na cidade de Nisibis, e é um dos documentos mais importantes para a compreensão do cristianismo oriental nesse período siríaco. Existem muitas semelhanças temáticas entre esse tratado e o Sefer Yetzirah. Entre eles, o uso específico da terminologia letras simples. Diversos estudiosos, inclusive Scholem, apontam que um problema central da datação do Sefer Yetzirah é justamente a aplicação de termos desconhecidos do judaísmo tradicional, como esses de letras simples. Pode passar. Até que depois dessa jornada toda, finalmente encontramos o coronel Mostarda com a chave inglesa na sala de jantar. Pouco antes do século VI, um famoso tratado gramatical grego, escrito por Dionísio Strax, chamado A Arte da Gramática, foi traduzido para o siríaco. Esse tratado é a fonte siríaca mais antiga de escribas acadêmicos abordando a gramática, que definia as letras P, G, D, K, P e T como letras duplas. Segundo Shlomo Pines, outro acadêmico do judaísmo, nenhuma versão mais antiga do Sefer Yetzirah pode ser datada para antes desse período. Mais do que aplicar uma regra gramatical igual ao Sefer Yetzirah, o tratado mencionado usa as mesmas terminologias
para linkar as letras duplas. Os autores ou editores do Sefer Yetzirah usam as letras duplas para apontar os pares de opostos, como sabedoria e tolice, paz e maldade, etc. O primeiro desses exemplos de opostos apontados é suave e duro, ou nas palavras do Sefer Yetzirah, hak e ash. Na literatura siríaca, nós encontramos uma divisão que é chamada de pronúncia plosiva e fricativa, designando em aramaico rokakasha para a pronúncia suave e kushashaya para a pronúncia dura. Dessa forma, Weiss aponta que por partilharem a mesma regra gramatical, inclusive utilizando a mesma terminologia, que estão ausentes em outros lugares do judaísmo daquela época, é possível que o Sefer Yetzirah tenha nascido nesse contexto sociocultural siríaco. Ele chega a ser taxativo ao falar. Pode ser dito conclusivamente que nenhuma fonte hebraica, com exceção do Sefer Yetzirah, descreve as letras suaves e duras com os termos hak e ash, apesar de diversas fontes siríacas utilizarem esses termos. A partir desse olhar, é possível traçar diversas relações entre o Sefer Yetzirah e o contexto siríaco. A divisão das letras entre fundamentais, ou mães, duplas e simples, demonstra que os autores do livro foram expostos a uma fase inicial do desenvolvimento da gramática siríaca. As definições das letras B, G, D, K, P, T como letras duplas e empregando os exatos mesmos termos, aponta para mais uma evidência da pronúncia dessas letras. Pode passar. Esse contexto cultural seria um local onde os textos gregos passaram a ser traduzidos para o siríaco e a gramática siríaca foi desenvolvida. Pode ser o norte da Mesopotâmia, o oeste em Edessa ou o leste em Nisibis. Em contraste à literatura de Herkalot, o Sefer Yetzirah não parece ser uma composição que se rebela contra a literatura rabínica. Na verdade, parece ter pouca familiaridade com ela e não expressa aceitação, atração, rejeição ou oposição a essa literatura. O que se pode dizer é que o Sefer Yetzirah se originou de judeus que escreviam em hebraico fluente e que eram distantes das comunidades judaicas da Palestina e Babilônia, onde a literatura rabínica em todos os seus braços foi gerada. Se essa conclusão estiver correta, o Sefer Yetzirah é evidência de um texto da literatura judaica não rabínico escrito por judeus que não deixaram nenhuma evidência histórica e literária do contexto que viveram no norte da Mesopotâmia no século VII. Assim, a teoria apresentada é de que o Sefer Yetzirah foi composto e evoluiu em um contexto cultural diverso, que atravessou os gregos e a interpretação dos cristãos siríacos, e com a passagem do tempo, o contexto cultural tornou-se perdido para os leitores e interpretantes e comentadores, que apenas tinham acesso ao manuscrito do texto. Antes de encerrar, só queria complementar um pouquinho por causa da palestra do Rodrigo sobre o sincretismo, né? E uma coisa que a gente discutiu muito com o Rafael, que às vezes a gente é compelido pelo esoterismo a ter contato com a cabala hebraica ou com a cabala hermética, e a gente tem um certo pudor em colocar a mão e achar que a gente está sendo injusto com a cultura dos outros, está se apropriando, se a gente pode fazer essas associações meio malucas e tudo mais. E esse contexto foi muito importante para mim, porque mostra como a própria origem desse conhecimento é uma origem que se dá no contexto multicultural e de influências, onde alguém viu o negócio e falou assim, pô, isso se relaciona com a minha cultura de uma outra forma, acho que eu posso adaptar e tudo mais. E as pessoas aparentemente não só não tiveram pudor em fazer isso, como foi altamente prolífico, mesmo se perdendo no contexto onde foi gerado, e nos impacta hoje, 10 séculos depois. Né? Então é isso, muito obrigado. Aqui estão os meus contatos e a bibliografia. Perguntas da plateia. Eu não sou especialista em judaísmo, então... Prepara! Fazer um ótimo. Só que eu tô marolando. Se eu tiver, só me avisa e eu... Mas você falou que no Sefer Yetzirah tem a ideia de que Deus, na verdade, ele não é criador de outras coisas, mas ele, na verdade, estrutura elas a partir do caos, certo? Depende do que você chama de Deus, porque a ideia do Sefer Yetzirah não é explicar Deus, mas explicar o que aconteceu entre Deus e ter a matéria aqui acontecendo. E aí, essa temática, ela não é uma temática inédita do judaísmo, mas a explicação de que esse processo se daria através de 22 coisas
e que essas 22 coisas teriam uma ligação direta com as 22 letras, é uma coisa exclusiva do CFA Exato. E aí ele faz as pontes com os planetas, com signos e outras coisas assim. Essa relação pode indicar influência gnóstica no CFA Exato? Com certeza. Mais alguma pergunta aqui? Max, em relação à estruturação da própria Cabala, de letras e gramática, você vê uma associação, por exemplo, quando a gente fala gramática dentro das artes liberais no contexto esotérico? Então, poderia ser talvez essa mesma estruturação, ao invés de ser a gramática que a gente vê cotidiana? Tem uma lenda, não sei se é lenda ou se não, mas que a palavra grimório vem de gramática. E o grimório é aquilo que organiza como é que os elementos se encadeiam para você poder proferir uma palavra de existência e materializar alguma coisa. Pergunta online aqui. Fraternalan. Max, parabéns pela exposição. Tem alguma explicação para alguns valores numéricos terem algumas correlações e significados? Na perspectiva do Jung, é porque é para ser assim que Deus quer, e aí... Que inclusive eu acho que é do tipo assim... Essas coisas da história do esoterismo são curiosas porque você vê que por muito pouco não se perdeu o pergaminho e nunca mais a gente teve acesso àquele conhecimento. Ou outro conhecimento que foi preservado num pergaminho muito maluco, tá, não sei o quê. E aí esse pergaminho, de alguma forma, conversa com uma outra coisa num outro lugar. E aí a brisa do Jung, especificamente, é de que essas formas, né, esses espaços de encaixe, seriam universais para a humanidade. E aí isso faria com que você pudesse preencher com o seu desenho, do que quer que seja, mas que sempre ia encaixar mais ou menos essa mecânica de 22, 32, 10 e tudo mais. E, em certa medida, isso não é exclusivo do esoterismo meio judaico, mas os gregos com a matemática e tudo mais também tem essa lógica da universalidade da matemática enquanto uma ferramenta de manifestação de Deus ou tudo. Eu tenho uma pergunta. Tendo em vista que essa pesquisa do Tsai Weiss, né, e todo esse contexto histórico que a gente não sabia a origem do CFA, portanto a gente não consegue saber o quanto de certo ele tem no seu conteúdo. Você tem uma ideia de por que ele então, é tão usado no nosso meio budista? Porque assim, pelo que eu entendi, há outros tratados judeus que fazem outras associações com as letras hebraicas que são divergentes, né? Essas associações são divergentes das do CFA. Então, elas não seriam, por exemplo, mais preferíveis do que a dele, porque assim, eu li a tradução do Westcott, e várias vezes ele dá umas notas em que ele diz, olha, isso daqui provavelmente está errado, porque o texto estava corrompido. Então, seria preferível a gente ter outras fontes sobre as letras hebraicas, sobre a criação do universo e da matéria por Deus, em outras fontes que seriam talvez serão melhores em questão de informação enquanto elas estariam certas? Então, eu acho que tentar costurar com o que eu falei do Jung e com o que apareceu na palestra do Rafael também, que é por que a gente falar aqui no Brasil sobre a magia sexual, grande parte do que o Crowley e as influências que o desenvolveu, a gente fala de chakras, que é uma coisa muito fora da nossa realidade. Por que a gente se apropria desse sistema, né? E aí, reforçando o que me incentivou nesse livro, que a gente tem muito, ou eu pelo menos tenho um apego de, será que eu estou mexendo na coisa que é sagrada para o outro? Será que eu não estou sendo escroto e tal? E que, na verdade, muitas coisas, o judaísmo e o budismo tem muitas coisas que a gente acha que vieram monolíticos, como a Igreja Católica fala assim, sempre foi assim, o caminho sempre foi esse, a gente sempre esteve aqui. Tem noções de contínuo aperfeiçoamento, assim, milenares. Tem um lance que eu estava vendo, que é como é que uns budistas lá escolhem o lama, né? E aí eles desenvolveram um sistema que ele é reflexo de um outro sistema que foi corrompido porque tinha suborno. Então, em algum momento, na antiguidade,
nego começou a subornar as pessoas, aí quem escolhia, tá, não sei o quê, ele falou assim, ó, tá dando merda no sistema sagrado. A gente cria um outro sistema sagrado de escolher isso, né? Então, eu acho que a gente tem esse apego por esta forma de arranjo, porque essa forma de arranjo, por algum motivo inconsciente, ressoa muito pra gente, né? E que talvez uma outra forma, se fosse tão boa, a gente não daria tanta bola para isso, porque o judaísmo é riquíssimo de textos, inclusive, acho que o problema da ACA, você, como probacionista, você tem contato, tá, você aprendi Cabala, li do Cat, eu li isso, li aquilo, li o Crowley, li de Fortune, estou entendendo bem Cabala, tá? Aí fala assim, não, agora você tem que entender pra caralho como professor acadêmico. O Crowley textualmente fala isso, que o que é esperado de certos graus é que a pessoa consiga dar uma matéria na academia com conhecimento. E aí, se aprofundando nisso, você vai vendo o quanto que não é monolítico, tipo assim, e que, inclusive, quando você vai consumindo isso, você vai, tipo assim, entendendo melhor as minúcias, mais riquezas vão emergir. Então, agora eu estou lendo, com a recomendação do instrutor, o místico judaico chamado Abulafia. E o Abulafia, ele fala do êxtase religioso através da respiração, e aí você vai vibrando a letra, aí você medita, aí você prende a respiração, e aí você produz um êxtase que vai te transformar num profeta, né? E aí tem a parte do judaísmo que já chega a ser absurdo, que é um maluco, e que você não tem que fazer, você não tem que se achar um profeta, mas está lá entranhado, e é super maneiro pra gente. E eu acho que assim, é um negócio que hoje eu não consigo mais pensar numa proposta de êxtase religioso que não se aproprie um pouco do Abulafia, porque é muito maneiro que ele mandou. É tipo, lei que pega e lei que não pega. Lei que pega e lei que pega, você tá falando. Tem perguntas da internet aqui. Pergunta grande. Sotes 120. Em que medida a compreensão da estrutura do universo e das esferas da cabala judaica pode ser utilizada por Jung em sua teoria do self, que também enfatiza a integração de elementos aparentemente contraditórios na psique humana? Acho que uma das coisas que me saltou muito nesse estudo é que o estudo das letras duplas inclui necessariamente um estudo de conciliação de polaridades opostas. Então, a letra representa a justiça e a injustiça. E aí você vai fazer um exercício de como é que essas coisas se ressoam, pode levar para terapia e tal, ou fazer terapia, mas para conciliar essa parada, né? E aí, comumente se associa no modelo junguiano self-intifert, como se fosse também o que eu acho que faz sentido, para mim, pelo menos faz muito sentido, de que você atingir, não tenho, eu estou falando de achismo, né? Mas você atingir o conhecimento de conversação com o Santo Anjo Guardião, ressoa com a ideia que o Jung tem de self, porque é uma relação que você tem com o todo, que você entende qual é a sua parte do todo, e por isso todo fazer se torna perfeito, tudo se torna uma dança suave, porque não que você se tornou o self, mas porque você entendeu a sua relação com o self, né? Então, seria mais ou menos como tem na A, o caminho da árvore da vida, até tentar buscar Tiferet, né? Mas, para além disso, eu acho que os caminhos, eles também podem ser trabalhados individualmente com as letras hebraicas, como tem no Grant, nos túneis de Sete, que é a letra hebraica vai representar um tipo de subjetividade, você não precisa nem saber qual é. Você pode, a letra, eu vou escolher a letra, vai ser essa letra aqui. Vou fazer meditações e viagens, e o que você produzir simbolicamente, ontologicamente, com aquela letra, você depois tenta relacionar com a árvore da vida, e vai ter encaixes, vai ter desencaixes. E eu acho que esse contínuo fazer é o contínuo fazer do trabalho iniciático. Então, mais uma aqui. B.A. Nascimento. Então, buscar uma pureza nessa tradição pode ser considerado uma perca de tempo? O lance é ir para a prática e ver se funciona? Isso eu acho que o Rodrigo falou uma coisa que eu achei muito boa na palestra dele, que se poderia existir uma religiosidade pura e tal, assim, pô, se o cara inventar hoje, ele pode, e inclusive eu acho que significa ser um santo, né? O santo é a pessoa que vive perfeitamente de acordo com o viés religioso que ela propõe. E se ela propõe um viés religioso que ela representa, ela é profeta da divindade, então ela pode construir um sistema com a busca da pureza, sendo essa busca da pureza a busca de executar aquele sistema da forma mais harmônica possível, né? Mas eu não acho que é uma pureza em que você consegue
com um estudo arqueológico, né? Porque aí é como a biblioteca de Nag Hammadi. Ela sobreviveu e é um monumento para a história do gnosticismo, é uma coisa foda pra caralho, mas pode ser que, na verdade, aquela biblioteca tenha sobrevivido, tem uma biblioteca muito mais foda, que é muito mais prevalente, e a gente ficou com a biblioteca segunda mão, que nem era tão maneira, mas que hoje a gente acha foda. Então, a gente buscar o passado e tentar achar que o registro arqueológico vai produzir uma pureza, eu acho pouco provável, dada a subjetividade do ser humano. Mais alguma aqui? Então, para cá de novo. Outra pergunta de SOT 120. Como o Sefer Yetzirah, com sua descrição das 10 Sefirot e sua relação com a criação do universo, pode ser interpretado como um mapa simbólico para a compreensão da psique humana e sua relação com o mundo ao redor? Aí, para isso, você precisa ver o meu vídeo no YouTube. Que eu tenho um vídeo no YouTube que, assim, tem um cara que é o... Como é que é o nome do cara? Foi você que me recomendou, Alexandre. O cara que fala de psicologia e cabala. Halevi. Shimon Ben Halevi. Ele está vivo ainda, eu acho, né? Está escrevendo. E aí tem um livro dele que é Psicologia e Cabala. E aí, esse livro... Mas é tipo assim, martelada esotérica. Ele pega a árvore da vida e vai falando, olha, isso aqui fica aqui. Isso aqui é nesse lugar. Isso aqui é desse jeito. E aí, eu acho que é a opinião do cara, a construção. Eu não tenho nenhuma certeza para dar. Né? Além, assim, que eu acho que essa questão de Tiferet faz muito sentido e tudo mais, eu acho que a questão de Yesod, enquanto... Acho que uma sobreposição entre a árvore da vida, os trabalhos dos graus da A e a proposta do Jung, faz muito sentido. Se for ler os julgamentos do livro 8.5 e for entender o que é pedido para exercitar ali, eu acho que isso traz mais uma boa perspectiva para o que seria o desenvolvimento do Jung. Agora, eu não poderia chutar arbitrariamente assim, que Rod é tal coisa, e aí você integra de tal maneira, porque eu acho que, principalmente pelas essas coisas, principalmente as Séfiras, seria algo tão sutil que o próprio Sefer Yetzirah deixa uma dúvida se elas são efetivamente uma coisa ou se elas são só uma localização entre a passagem de um objeto para um outro lugar. Né? Então, como isso não está claro, eu acho que localizar uma experiência como sendo daquele lugar, dado que é a subjetividade pessoal, é muito difícil. Assim, às vezes a pessoa tem um problema de relacionamento que é muito marcante para ela e que até acontece alguma coisa e ela fala assim, nossa, isso aqui foi um ordalho que eu passei, que é um ordalho de Yesod. Para outra pessoa, a mesma descrição pode servir para um ordalho numa outra Sefer. Então, acho que é difícil localizar para além de, como eu falei no livro 8.5 e no livro do Eshman e tratados desses da A, que falam do fazer. Porque o fazer, cada pessoa vai, às vezes, fazer mais à vontade ou menos à vontade, e aí isso que eu acho que vai mostrar em que Sefer é que aquela coisa está acontecendo. Pode entrar. Você mencionou que são 3 letras de nome. Isso. Existe uma explicação do porquê serem 3 letras? Por que essa denominação mãe para mim? Na verdade, o termo não é mãe. E eu descobri isso fazendo pesquisa, né? Eles usam uma palavra que é como se fosse fundacional, de fundação, né? Daquilo que principia, né? E que inclusive tem desdobramentos esotéricos e tal, que aí das 3 letras vem as 7 letras e depois vem as 12 letras. Mas a ideia não é mãe no sentido feminino da coisa, mas é mãe no sentido de algo que cria e dá origem às demais coisas. Quer adicionar alguma coisa? Ainda não. Tá bom. Tem uma pergunta aqui. De Tote 418. Como a teoria junguiana do arquétipo do self pode ser relacionada ao conceito telêmico de true will e à compensação cabalística da natureza divina e da criação de acordo com o Sefer Yetzirah? Calma, vamos lá. Bravo, né? Primeira metade. Vamos lá. Primeira metade. Como a teoria junguiana do arquétipo do self pode ser relacionada ao conceito telêmico de true will e a compreensão cabalística da natureza divina e da criação, de acordo com o Sefer. Tentar na primeira metade primeiro. Beleza. Assim repete a segunda metade. Claro. A primeira resposta, não sei. Sabe? Não sou adepto, não faço ideia, né? Mas eu posso chutar uma conjectura,
ideia de que o self, enquanto um arquétipo, que é como se fosse uma força gravitacional que atrai as coisas naquela direção. Tipo assim, imagina que o self é um buraco negro. Então, as coisas que estão flutuando indo na direção do buraco negro, são assim, essas coisas estão sofrendo mais a força da gravidade. Portanto, elas estão sob um certo fenômeno que eu estou interessado. Então, talvez olhar para isso seja uma forma de conciliar o arquétipo do self e a realização da verdadeira vontade. E a segunda metade Como que a teoria do arquétipo do self se relaciona à compreensão cabalística da natureza divina e da criação, de acordo com o Sefer Yetzirah. a natureza A natureza divina e da criação. Uma relação entre uma coisa e a outra coisa. Pegando o Sefer Yetzirah como meio. Assim, eu acho que é um pouco o que eu falei antes, de que aí eu acho que o Jung não chegou nessa minúcia. Né? Então, e daí a gente nem estava preocupado com isso. Então, a gente pode conjecturar como é que a gente poderia fazer esses dois modelos funcionarem. E aí eu acho que, nesse sentido, dá para pegar o modelo Jung enquanto um modelo mais amplo, de vocabulário mais genérico, e fazer como patchwork enquanto uma lógica de trabalho com complexo. Então, você vai... spoiler de Golden Dawn, né? Que Golden Dawn você enfrenta o guardião e fala assim, você não pode passar a menos que você saiba dizer o meu nome. Isso é o combate com complexo. Você tem que ir vivenciando aquela situação até falar assim, isso aqui que eu estou fazendo é porque eu sou carente, porque minha mãe me batia. E aí você sabe dar um nome para a coisa, então você venceu o guardião e da próxima vez que ele te enfrentar, você sabe dizer o nome dele, sabe gerir a situação, né? E aí você vivenciando esse tipo de situação com as letras hebraicas, com os caminhos, né? E descobrindo quais as vivências desses caminhos você tem mais uma resistência e quais os caminhos você tem muita facilidade, podem servir como uma coisa de shadow working, né? Integração dos complexos, e através disso usar a criação do mundo como se fosse para costurar isso, né? As 22 letras do alfabeto representam a totalidade da criação divina. Então, se você tem um bom trânsito com todas as, ou algum trânsito com essas coisas, você tem algum bom trânsito com todos os aspectos da criação divina. Se tem algum aspecto que você rejeita, é um mau sinal, principalmente da perspectiva junguiana. Então, patchwork pra caralho seria a forma do Jung de integrar através da criação do mundo. Alguém quer levantar a mão? Então, o Jung falava que o processo de individuação, resumindo bastante, seria o deslocamento do eu do centro da consciência para o centro do psiquismo. Pensando no processo de individuação assim, fazendo paralelo com o caminho da Aya Kabbalah, você acha que o processo de individuação seria até o atestado ou o caminho inteiro? Difícil dizer. Aí já, tipo assim, é muito longe para eu poder. Mas eu acho que várias dessas questões foram tocadas na palestra de Chan, que da sutileza de como você é impulsionado no caminho da realização da verdadeira vontade. Então, eu acho que assim, como eu não sou adepto, eu não sei te dizer o quanto que muda na consciência no momento que você se torna adepto. E aí eu não sei se depois você vira adepto e fala assim, então agora eu já entendi, agora as coisas funcionam, agora é só fazer. Agora é só fazer. Ou se, quando você se torna adepto, você inicia uma nova fase de experiência, que é uma nova deslocação da consciência para um outro lugar, que seria o grau de Magister Tempo, através do Abid. Então, não sei. Mais alguém? Mais uma vez, hein?